Bom, boa noite, Dr. Carlos. Meu nome é Rafael, sou aluno da Uni no primeiro período de Medicina. Hoje eu vou fazer algumas perguntas para o senhor a respeito da sua profissão. Bom, a primeira pergunta seria: por que o senhor escolheu a Medicina? Porque na época eu vi uma oportunidade boa para ganhar dinheiro mesmo, né? Tudo. Além de eu gostava muito das matérias relacionadas à medicina. Entendi. Surgiu uma coisa e combinou com a outra. Quais foram os maiores desafios enfrentados que o senhor achou na época da sua formação? Na época da faculdade, mais Isso. desafios. A quantidade de informação que é grande no curso de medicina, você tem que estudar muito, tem que se dedicar muito. E em particular em relação à minha faculdade, era a faculdade que se encontrava um pouco deteriorada e a gente tinha que complementar essa má qualidade da estrutura da maternidade com estágios, né, fora tudo. Então a gente fazia muito estágio à parte das matérias da faculdade. Eu enfrentei durante a faculdade quase 2 anos de greve, tudo isso atrapalhou muito na formação, no tempo de formação, mas eu consegui superar isso fazendo coisas extracurriculares também. Falando um pouco mais da especialização do senhor, o que o senhor acha, quais foram os critérios para você escolher sua especialização e também qual seria a especialização? Eu tenho especialização em ginecologia e obstetrícia e em medicina fetal. E os critérios que levaram a isso foi como eu fui fazer estágio fora, meu rodízio de internato eu fiz fora, e eu decidi durante o meu rodízio de internato, na cadeira de ginecologia e obstetrícia e medicina fetal, me espelhando muito nos professores, na estrutura boa do hospital que eu tinha. Continuando, você recomendaria sua especialização para quem ainda não escolheu? Aí é um jogo muito vantajoso, porque eu amo a profissão que eu tenho, eu amo a especialidade que eu faço. Então, o fato não é assim, é claro que eu vou recomendar, eu dei certo nela e amo o que eu faço. Mas você tem que fazer uma especialização assim, projetando o resto da sua vida nessa especialização. Mas a minha eu recomendo, é muito boa, ela tem um amplo leque de atuação. Mas dentro da ginecologia e da obstetrícia, quais são os pontos que o senhor acha que são benéficos para o profissional de saúde? O profissional de saúde, então assim, a pessoa que faz a obstetrícia e ginecologia e a parte de medicina fetal, se você quiser, você atua na parte clínica, na parte cirúrgica, na parte diagnóstica, na parte de execução de exames. Então a ginecologia e a obstetrícia vai dar um amplo leque de atuação. Entendi. Continuando, para o senhor, o que seria ser um médico de excelência? Um médico de excelência é uma pessoa que domina muito bem a parte teórica, a parte prática e sabe lidar com os desafios da profissão, tanto num desfecho bom quanto num desfecho ruim, e trata o paciente como ser humano, não só como paciente, né? Então, é como se diz hoje, trata a alma, né? Em vez de tratar só o organismo. Então, médico de excelência é aquele que trata bem seu paciente, faz o que gosta, consegue bons resultados e se empenha na profissão. Entendi. Ainda outra pergunta para o senhor. Na sua visão, qual seria a relação entre saúde mental e medicina na situação que você se encontra hoje? Primeiro, para você ter a saúde mental atuando como médico, você tem que fazer o que gosta, né? Segundo, você tem, com o passar do tempo, com a experiência que você vai tendo, você vai ter mais segurança com o que você faz, né? E está interligado, saúde mental com a atuação da medicina. Então, a maturidade com o tempo lhe dá mais saúde mental, se você faz o que você gosta. Entendi. Continuando ainda, quais são os objetivos que o senhor ainda almeja alcançar dentro da sua profissão? Isso. Hoje, partindo da premissa que eu fui um estudante também de escola pública, que eu estudei muito para ser médico, não pretendo, não achava, no começo da minha vida eu não achava que eu conseguisse ser, né?
Mas como eu estudei muito e olhando onde eu estou hoje, eu hoje não dou mais plantão, à noite eu consigo dormir na minha casa todos os dias, eu sou professor de universidade, eu atuo na área de alto risco, que é onde eu gosto, então eu hoje estou satisfeito, não pretendo mais nada além do que eu já tenho. Que bom. A gente sabe que a medicina tem uma relação muito íntima com a morte, obviamente, e na visão do senhor, como você enxerga essa relação da medicina com a morte? Como você acha que ela afeta sua atuação profissional? Não, eu acho que a morte faz parte da vida, na verdade, né? A verdade premissa, a verdade verdadeira da vida é que um dia a gente vai morrer, né? Eu acho que, como eu sou espírita, eu tenho uma visão muito tranquila com relação à morte. Na verdade, a gente está aqui só numa passagem, porque o ser humano é um ser espiritual, né? Então, assim, apesar de ser obstetra, eu perdi minha primeira filha, né? E isso me tornou um médico muito melhor. Então, a morte faz parte da vida, né? Então, assim, ser um médico bom é aquele que ele está do lado, inclusive no momento da morte também, saber acolher, né? E a pessoa fazer uma passagem tranquila. A gente, no começo da vida, a gente fica muito frustrado quando perde o paciente, mas a verdade da vida de um médico é que ele vai ter que aprender a lidar com a morte. Agora tornar a morte um processo dentro da medicina, né? Nós não somos deuses, né? Então você vai ter convivência com a morte o resto da sua vida. Certo. Outra pergunta, se o senhor não atuasse na área da saúde, não atuasse como médico, qual profissão o senhor teria em mente, no caso? Olha, quando eu era jovem, eu sonhava em ser agrônomo, sonhava em fazer engenharia de alimentos, já sonhei em fazer várias coisas, mas assim, hoje eu não me imagino fazendo nada além de medicina. Nada. Certo. E para finalizar a entrevista, o senhor poderia falar, por favor, quais são os conselhos que o senhor daria para uma pessoa que está começando agora o curso de medicina? Está só começando agora, só vai terminar no dia que você morrer. Estudar sempre, todos os dias, nunca parar de estudar e fazer do ganho que você vai ter com a medicina consequência, não causa. Os jovens de hoje são muito imediatistas, então assim, nunca coloque dinheiro na frente da sua atuação como medicina. Também não acho que medicina é sacerdócio, não é. Medicina nunca foi e nunca vai ser sacerdócio, né? E tem que ser uma profissão bem remunerada, é claro, porque o investimento para se formar um médico é grande, né? Mas se você for um bom médico e atuar certo, e sempre estiver estudando, e sempre for ético, e sempre for responsável, a verdade é o seguinte: você vai cuidar mais da família dos outros do que da sua própria família. Isso é a premissa de um médico, né? Mas você fazendo o que você gosta, fazendo o que você ama, é claro que a gente tem que ter uma boa remuneração, né? Com o número de médicos que está surgindo aí, a tendência é a remuneração ficar um pouco menor, mas nunca vai faltar emprego para médico. Os melhores, quem estuda sempre, quem se dedica mais, sempre vai ter sucesso, independente de ser médico ou não, em toda profissão. Mas medicina é uma coisa difícil, é uma coisa exaustiva, mas é uma coisa gratificante. Então, o dinheiro que você vai ganhar, o sucesso que você vai ter, vai ser consequência de uma boa prática médica e de uma boa dedicação que você vai ter em relação à sua profissão. Tá certo, Dr. Carlos. Muito obrigado pela disponibilidade, pela atenção. Não.